Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal é de Fla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo o jogo de ontem entre Flamengo e Atlético Goianiense. Vitória do Mengão queridão, 2-0 no Atlético Goianiense, jogo no Maracanã, jogo das 16 horas, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo com essa vitória assumiu a liderança do campeonato, agora com 40 pontos ganhos, a mesma pontuação do Botafogo, porém o Flamengo tem um saldo de gols de 15, enquanto que o Botafogo tem um saldo de 13. Então o Mengão queridão abrindo aí 2 em saldo de gols e assumindo de forma isolada a liderança da competição. Pessoal, mas o Flamengo na quarta-feira tem um jogão pela frente, esse jogo válido pela Copa do Brasil, não é? Não é mais o Brasileirão. Agora vamos mudar a chave e vamos pensar na Copa do Brasil. Copa do Brasil, o Flamengo enfrenta nas oitavas de final o Palmeiras. É isso aí. Palmeiras que vem de uma derrota contra a equipe do Vitória, a mesma equipe do Vitória que o Flamengo ganhou na 19ª rodada, 2-1, jogo no Barradão, e o Palmeiras perdeu para o Vitória jogando em casa no Allianz Parque. Resultado péssimo para o Palmeiras e ótimo para o Flamengo, né? Então, moralmente aí, digamos que o Flamengo vai numa situação melhor para a partida de quarta-feira. Agora é claro que quarta-feira é outro jogo, o Palmeiras perdeu para o Vitória, mas a gente sabe da força que o Palmeiras tem e da qualidade dos seus atletas. Mesma coisa o Clube de Regatas do Flamengo, os atletas com bastante qualidade. O time do Flamengo também não era com seus titulares, digamos assim, né? O Flamengo estava ali meio que, por exemplo, o Matheus Cunha jogou no lugar do Rossi, né? E o Varela jogou no lugar do Wesley, né? Entre outras substituições. O De La Cruz também não foi titular da equipe. Então o Flamengo também estava modificado para a partida contra o Atlético Goianiense. Mesmo assim, acabou fazendo um bom jogo aí desses últimos jogos que o Flamengo tem se apresentado. O jogo contra o Atlético Goianiense foi melhor e o Flamengo saiu com a vitória. Então, vamos esperar para ver como o Flamengo vai entrar em campo na próxima quarta-feira para enfrentar a equipe do Palmeiras. Eu acho que vai ser um grande jogo, casa cheia, a torcida vai comparecer e o Flamengo tem tudo para fazer uma grande partida e sair vitorioso para o segundo confronto, que vai ser no dia 7, na outra quarta-feira. Lembrar que entre esses dois jogos vai ter o jogo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, né? Então o Flamengo joga agora nessa quarta-feira, no sábado enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro e depois volta a jogar contra o Palmeiras no dia 7 pela Copa do Brasil e depois enfrenta o Palmeiras de novo pelo Campeonato Brasileiro. Então, uma sequência de jogos aí bem pesada, bem forte, e o Flamengo tem que estar bem preparado para fazer grandes partidas. Fiquem comigo no vídeo até o final, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, um forte abraço, daqui a pouco a gente volta. A gente começa com o Flamengo, agora líder do Campeonato Brasileiro. O fez no primeiro tempo com um volume muito grande. Talvez tenha tido no goleiro adversário o nome do jogo. Voltou no segundo tempo, os primeiros 10 minutos, o ímpeto maior do Atlético Goianiense, a gente já tomou em seguida. Fez o 2-0 e teve muito próximo de fazer o terceiro gol, então ele teve essa consistência. Eu digo assim que ela é de equilíbrio, ações ofensivas, ações defensivas, bolas paradas ofensivas e defensivas. Quando a gente equilibra essas ações, a gente seguramente está numa performance boa ou muito boa, que não foi o caso. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. E volto a repetir, eu não sou nenhum
Depende do resultado para estar técnico do Flamengo. Se não tem resultado, tu acha que vai ficar como? Então, é cuidar sem poupar. A gente falava isso antes do jogo, de buscar de novo o que a gente tinha conquistado, que era a liderança, e que isso ia nos dar uma confiança maior. Sempre estar na liderança ali te dá um conforto maior e uma confiança maior ainda para poder jogar tanto dentro quanto fora de casa. Classificação do Campeonato Brasileiro depois de mais uma rodada, teve virada de turno e o Flamengo na liderança com os mesmos 40 pontos do Botafogo, que vem logo na sequência. Depois Palmeiras, Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Virando a página, 11ª colocação para o Vasco, depois Criciúma, Juventude, Internacional, Corinthians e Grêmio. E a turma da Zona da Confusão, Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Olha números do Flamengo no nosso prêmio Bola de Prata Aposta Ganha. 6,36 pontos. O Pedro, que é o melhor atacante no nosso prêmio neste Brasileirão. 7,42 pontos. O melhor meia da 20ª rodada é a Arrascaeta. E 6,42 é a nota do Tite, que hoje é o 3º melhor técnico do prêmio. Vamos com as informações do Flamengo com Roberta Barroso, chegando aqui ao nosso Sport Center, hoje para falar do rubro-negro. Tudo bem, Roberta? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Oi, Glaucia, é um prazer mais uma vez falar com você aqui no Sport Center. Beijo para você, para todos os amigos e também para o fã de esporte. O Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, cumpriu esse objetivo diante do Atlético Goianiense ontem no Maracanã e também conseguiu poupar a energia dos jogadores que chegam aí com fôlego renovado para essa partida de quarta-feira, jogo de ida pelas 8ª de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Inclusive, o goleiro Matheus Cunha, quando apareceu na equipe titular, a expectativa era que o Tite estava poupando o Rossi para esse jogo da Copa do Brasil diante do Palmeiras. E não, o Tite confirmou na entrevista coletiva que o Matheus Cunha será o titular nesse jogo. O Matheus, ele usualmente é utilizado nas Copas, mas como o Rossi começou ali no banco de reservas nessa partida, ficou essa expectativa se o Rossi seria o titular. Mas o Matheus Cunha, na verdade, começou essa partida justamente para ganhar ritmo para esse jogo decisivo de quarta-feira. O De La Cruz foi poupado, não foi nem para o banco de reservas, mas, claro, deve voltar a ficar à disposição do técnico Tite. O Palmeiras vive uma fase complicada nos últimos 4 jogos, são 3 derrotas e o auxiliar César Sampaio foi perguntado sobre isso e ele preferiu olhar para dentro, olhar para o Flamengo. Ele chega agora nesse Sport Center. Temos que cuidar de nós, né? A gente tem diariamente aí muita coisa a ajustar, a resolver, enfim. Não dá para direcionar para um determinado clube, independente do que eles possam estar passando lá. Acho que o nosso dever é estar extraindo o máximo de cada um aqui, nos preocupando com o dia a dia. Quando for enfrentar o Palmeiras, sim, ter todo o cuidado, como sempre foi aqui o retrospecto nosso, não só para o Palmeiras, mas para toda e qualquer equipe. Então, é nesse sentido que eu enxergo, né? A gente, fazendo o nosso melhor, independente do adversário, a gente vai estar próximo aí de fazer um bom jogo, com um bom diagnóstico e, consequentemente, desse bom jogo trazer um bom resultado para a gente. Boa. A Roberta trazendo aí as informações do Flamengo, ouvimos também o César Sampaio aí, a gente vai ouvir mais um trechinho da entrevista do Tite, até acho que dentro do que a gente conversava muito antes dessa rodada de Brasileirão, né? Os times envolvidos em Copa do Brasil também iriam equilibrar aí cargas, mexer nas suas equipes, pensando nesses compromissos de meio de semana. E a gente vai ouvir o Tite falando sobre a titularidade no gol do Flamengo. Quarta-feira o Matheus é titular, sim. E há uma concorrência, independentemente disso, uma concorrência para dar dos dois de performance.
Ela é de qualidade, ela não é definir tu é esse, tu é aquele, tu é na Copa do Brasil, tu é os outros. É oportunidade. E é essa evolução, essa briga do sarrafo na qualificação profissional de cada um de evolução. Então tá, Matheus Cunha, que vai ser titular então neste jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, e a gente traz os números dele nesta temporada. Isso sem o campeonato estadual. 3 jogos, 100% sem sofrer gols, 8 defesas, um aproveitamento em defesas de 100% também, 1,05 gols prevenidos, gols esperados nos chutes no alvo, gols sofridos, essa é a relação. Vem pro jogo, vem com a Betfair. Bom, gente, pelo menos no gol a gente já sabe quem vai ser o titular do Flamengo para essa partida contra o Palmeiras. E como eu dizia antes, a expectativa antes dessa rodada era mesmo essa, né? De entender como os treinadores também estavam pensando as Copas, enfim. E o Flamengo, mesmo mexendo na sua equipe, muito superior a esse Atlético Goianiense, confirma o favoritismo jogando em casa, assume a ponta da tabela, mas agora é Palmeiras. O pensamento é esse. O que o Tite deve, afinal, também fazer e mexer na sua equipe, além do Matheus como titular confirmado agora? Eu acho que o primeiro ponto é que a escalação do Flamengo ontem, ela dá sinais do que a gente tinha como dúvida. Vai priorizar alguma coisa, não vai? O que o Flamengo está focando? E o Flamengo percebeu que era uma rodada muito boa para ele. E eu acho que isso pode até ter mudado de um dia para o outro o planejamento para essa partida. Porque Palmeiras acabou perdendo, o Botafogo perdeu e o Flamengo ficou numa condição muito favorável. Então, mostra que realmente o brasileiro vai ser focado do mesmo jeito. E o Tite fala muito de cuidar e não poupar. Eu acho que tem muito a ver com o que ele tem feito de rotação nas substituições. A gente tem falado muito isso. Desde que virou 5 substituições no futebol, você consegue fazer uma gestão de minutos maior. Então, acho que é nesse sentido que ele buscou. E ele tem troca cedo já no jogo. Ele percebe que o jogo já está caminhando para uma situação de resolver. Apesar de eu ter achado que o Atlético Goianiense em alguns momentos ali incomodou, também não fez uma partida ruim, não. E no gol, assim, eu particularmente, eu não faria troca, porque goleiro tem muita questão da confiança e sequência, ritmo, né? Mas eu tenho certeza que o Tite e a comissão técnica dele, se tá vendo os treinamentos, se acha que o jogador tá apto a fazer... O Matheus é bom goleiro, não acho que ele seja um goleiro tão abaixo do Rossi assim, eu acho que ele é um bom goleiro. E é uma função, é uma posição muito específica, né, no futebol. Sempre falo que analisar futebol é uma coisa, analisar goleiro é outra coisa. Goleiro é muito diferente. Então eu tenho certeza que tem ali também o ok do preparador de goleiro, que é quem nessa hora fala, não, pode colocar que eu confio. Então quem sou eu para ter uma opinião diferente? Eu acho que o goleiro precisa ter ritmo, tem que ter sequência. Mas se a comissão, junto com o preparador de goleiros, acha que ele está bem, que ele está confiante, está treinando bem, está treinando forte, tem que dar oportunidade. Eu gosto da ideia de revezar, mas a gente já sabe. Se der ruim, a culpa vai ser, ela tirou o Rossi. E é mata-mata, né? Decisão por pênaltis, enfim, tem muita coisa, né, envolvida para um goleiro poder ser o protagonista ou não de uma partida. Foi os pênaltis, põe o Rossi. Então, isso, né? Como vai condicionar o segundo jogo, o primeiro jogo? Vai ser, e aí é claro que eles também se baseiam nisso, né? Porque essa comissão também tem um estudo, tem uma noção do que cada um pode fazer num momento como esse. Sim, mas é isso, a sequência do Flamengo é muito puxada, porque o Flamengo tem o Palmeiras agora, a Copa do Brasil. Aí São Paulo, Brasileiro, a volta à Copa do Brasil. Aí Palmeiras de novo pelo Brasileiro, aí Bolívar e Botafogo. Então, assim, é Brasileiro, Copa, Brasileiro e Libertadores com adversários fortes, né? Então, montou esse elenco para poder dar conta de todas as competições num nível técnico muito alto. A gente guarda até isso que você está falando dessa sequência, Mari, porque é pesada para os dois lados. A gente discutiu aqui na semana passada, a gente já vai rever, inclusive, como vai seguir a vida de Flamengo e Palmeiras nesta semana e nas próximas. Mas antes a gente vai ouvir Abel Ferreira falando deste jogo dessa semana. Não há momentos bons que sempre durem, nem maus momentos que nunca acabem. Portanto, a nós só nos resta trabalhar, ver os jogadores que realmente querem, que são responsáveis, que têm muita vontade de jogar. Os jogadores que entraram hoje, e eu já lhes disse lá dentro na cara de cada um, achei que
Houve jogadores que, como eu tenho que lá dizer, acharam que por jogar este jogo não iam jogar no próximo. Pensaram errado, mas é por pensar assim que se calhar no próximo não vão jogar. Eles têm que entender que todos os jogos sos finais, todos os jogos são importantes, não há jogos nem mais nem menos importantes. Esse trecho da entrevista do Abel é bem interessante e bem forte até. Sim. Mas olha lá, a sequência das duas equipes do dia 31 de julho até 22 de agosto. Então, esse primeiro encontro agora nesse meio de semana, jogo de ida da Copa do Brasil, aqui em São Paulo, né? Depois, Brasileirão para os dois, Flamengo pegando o São Paulo e o Palmeiras o Inter. Aí tem a volta da Copa do Brasil, esse jogo no Rio de Janeiro. Aí, mais uma vez, o encontro dos dois, agora dessa vez pelo Campeonato Brasileiro, na casa do Palmeiras, mais uma vez, esse Palmeiras e Flamengo. Aí começa a mata-mata de Libertadores. O Flamengo em casa contra o Bolívar e o Palmeiras fora contra o Botafogo. Depois o Flamengo enfrenta o Botafogo fora de casa aí pelo Brasileirão. E o São Paulo tem um clássico, aliás, os dois em clássicos, né, nessa semana de Campeonato Brasileiro. E aí depois a volta de Libertadores, Bolívar para um, Botafogo para outro. É uma sequência pesadíssima de 2 mata-matas de Copa do Brasil e também de Libertadores, de clássicos dentro de um Brasileirão, e os dois brigando ali na mesma faixa de tabela. Vem Flamengo, depois o Palmeiras na terceira colocação. Tem um confronto, os dois encontram o Botafogo também aí, um pela Libertadores e outro pelo Brasileiro, mas também um adversário muito direto nessa coisa toda de Brasileirão. É complexo, né? Para equilibrar tudo isso, e essa fala do Abel também chama muito a atenção, né? Porque muita gente até interpretou, opa, será que alguém deu problema ali? Alguém reclamou de banco ou de titularidade? Alguém está pedindo alguma coisa? Pareceu que num primeiro momento até houve um estranhamento dentro do vestiário. Eu não sei se ele também estava só um pouco chateado com o desempenho em casa, com a partida do Vitória, enfim. Se tem problema ainda para resolver no meio de tudo isso, aí complica um pouco mais. Assim, para mim está muito claro que são sequências que eu acho muito difícil que alguém saia ileso, seja em resultado, seja em lesões, seja em críticas. Então eu acho que é difícil você sair de um tiroteio desse sem tomar pelo menos um, porque é muito jogo difícil, é muito jogo com exigência muito alta, física, técnica e mental. A gente às vezes esquece que o cansaço do calendário não é só físico, é mental também. É óbvio que você olha para a sequência, eu acho que o Flamengo tem a vantagem de ter um Bolívar em casa, que é a única coisa que pode ser um pouco mais tranquila e não é garantia. Mas o Flamengo tem uma viagem para altitude, que é complicado, que é difícil. No caso do Palmeiras tem menos viagem, né? A logística é um pouco mais tranquila. Mas assim, não tem como falar quem que vai se dar melhor, vai se dar pior. O fato é que são os dois elencos mais preparados para viver essa loucura. É suficiente? Eu não consigo ter essa convicção, de verdade. Aliás, só, Mari, desculpa, uma correção. Eu tive a impressão que eu fui lendo ao contrário os confrontos. Se eu fiz isso, minha gente, onde a apresentadora leu casa era fora, onde foi fora era casa, mas está aqui explicadinho na tela, tá? É isso. Passou batido por mim também, sim. Então tá bom. Às vezes é vozes da minha cabeça também. Eu acho que eu concordo com o Renatinho sobre os elencos mais bem preparados para esse momento, mas eu acho que a partida contra o Vitória não necessariamente deixa um recado ou dá um recado, porque é muito isolado, né? Assim, eu já falei algumas vezes que eu particularmente não gosto quando o Abel ele troca todo o time, e ele fez isso, e eu acho que perde muitas referências ali. Enfim, o Palmeiras perdeu um jogo que era importante pensando em topo de tabela de campeonato. Mas eu acho que o Flamengo ele se prepara melhor para esses momentos no nível técnico dos seus reforços. E confronto entre brasileiros é sempre um dos piores, assim, né? Então, assim, não é o Botafogo, é o Bolívar, tem altitude, mas você receber esse primeiro jogo já como oportunidade de fazer um super resultado dentro do Maracanã, você aí pode começar a pensar em poupar aquele jogador dessa viagem tão desgastante para fechar esse ciclo puxado. Agora, dessa fala do Abel aí, dá para a gente entender o que ele vai querer para esse jogo contra o Flamengo? Deve retomar, como a Mari fala, né? Até em mexer tanto acaba perdendo uma certa estrutura. Ou talvez mesmo nesse jogo de sábado, a ideia dele era ter algumas novas ideias para colocar em prática. Enfim, dá para a gente entender o que ele quis dizer com isso? Eu acho que ele quis já começar um trabalho de mobilização deu oportunidade para vários.
E vários desses que ganharam oportunidade certamente estavam insatisfeitos com a reserva. Que é normal, o jogador que não está satisfeito com a reserva, tem que fazer outra coisa. Vai fazer um bordado, vai pintar um quadro, porque assim, jogador desse nível de Série A, ele é competitivo, ele quer jogar, ele quer estar nas coisas grandes. E aí o treinador me dá a oportunidade para esses atletas num jogo que, por mais que não esteja neste bolo aqui, era um jogo de suma importância para o Palmeiras se manter ali brigando. E aí o time não corresponde. E aí o que ele quis dizer foi muito assim, rapaziada, vocês pediram, a oportunidade veio, então tá muito claro que ele vai voltar para a zona de conforto dele, para a estrutura de time que ele tem. É claro que é um jogo muito atípico esse jogo que o Palmeiras perdeu do Vitória também, aquele jogo que encaixa, nada dá certo, encaixa as duas escapadas do adversário e sai o gol. Eu não acho que é terra arrasada, acho que o time esteve abaixo mais uma vez. Eu, por exemplo, achei o jogo contra o Fluminense pior, que estava com os titulares. Achei o jogo num ritmo muito baixo. Só que aí, ele já tá pé da vida, por quê? Porque é uma sequência já de 2 jogos que o time... De nível mais baixo. Mais baixo e mais de nível de intensidade baixa. E isso, pra gente que acompanha o Palmeiras dele há muito tempo já, isso é inegociável. Isso é característica da equipe, é base de jogo da equipe. É a estruturação desse Palmeiras vitorioso, é o nível de intensidade, de concentração, de ser competitivo. Então, assim, ele ficou meio brabo e ele tá com razão. Acho que não tá errado, não. E ele contextualiza também muito em cima do que foi o jogo, né? Então, ele é questionado, por exemplo, sobre o baixo aproveitamento em finalizações do Palmeiras, que é uma coisa assustadora mesmo, porque é o líder em finalizações, mas em aproveitamento ele vai para penúltimo. Então, assim, de 20 times, ele é o 19º em aproveitamento de finalizações. E isso compromete o resultado, né? Então, acho que é uma partida em que o ataque não correspondeu, mesmo criando oportunidades, o meio também foi mais ou menos e a defesa também não correspondeu. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço para você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Um forte abraço para você. Até a próxima. Fui!